Olá, queridos alunos do Colégio Marcos Freire. Aqui quem vos fala é Frank Elisson Maciel. Sou acadêmico do curso de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, UNI, curso 7º período. Hoje irei tratar aqui em nossa aula, falar um pouco sobre a dualidade em Platão, né? Vamos explicar o que significa essa dualidade em Platão. Mas antes de adentrarmos ao tema específico, falarei um pouco desse autor, né, de quem ele é, de onde ele nasceu e citar aqui também algumas de suas principais obras. Isso vai nos situar no tempo e também vai nos ajudar a compreender melhor esse nosso autor. Pois bem, né, a gente começo de conversa. Platão, ele ali é um filósofo da antiguidade, e diga de passagem também é um dos principais filósofos aí da história da filosofia, né? Quando a gente pensa em filosofia, a gente já lembra logo de Platão, Aristóteles e Sócrates, né? São nomes que a nível mundial é bem recordado por suas obras, né? E o nosso autor em específico, Platão, ele é um autor da Grécia, especificamente ali de Atenas. Ele nasceu ali por volta do ano de 1427 a.C., né? Uma das suas principais obras sem dúvida, é a República, onde ele vai tratar de várias questões. Dentre elas, essa questão da dualidade ela vai ficar bem explícita, né, em um dos seus livros, uma das suas alegorias. Ali a gente vai conseguir compreender, que é uma das que a gente vai tratar aqui em sala, nessa aula especificamente, para a gente compreender essa ideia de dualidade. Dito isso, vamos dar início, né, o que seria essa dualidade em Platão, né, esse termo, dualidade em Platão. Pois bem, Platão, ele é um autor bem conhecido por ser um divisor de águas. Como assim um divisor de águas, Frank? Pois bem, Platão, ele na sua filosofia, ele vai nos contribuir com a seguinte questão. A forma de se chegar ao conhecimento, até antes de Platão, seria que a gente conseguiria conhecer as coisas a partir da natureza, ou seja, a partir da física, a partir dela mesma, né? Ali em Tales de Mileto, quando ele fala a questão do fogo, o próprio Parmênides, os outros, eles tinham a ideia que a natureza ela nos dava a resposta sobre as coisas, né? Uma ideia ali, se a gente, em poucas palavras, seria que para me compreender uma coisa, bastava que eu tivesse acesso a ela, e tendo acesso a ela eu conseguiria observar, e através da observação eu conseguiria dizer o que ela é. Platão, ele vai inaugurar um novo tempo falando que não, né? Uma coisa ela não pode ser dita por ela mesma sem eu ter um acesso àquilo que ele chamaria de alma, né? O espírito. A gente, por exemplo, se a gente pegar aqui esse livro, né? Eu pegar esse livro aqui, ali para Parmênides e Tales de Mileto, eles iam me dizer que a própria natureza desse livro ela me dá aquilo que é o livro. Platão, ele vai dizer que não, que eu não posso ter essa ideia desse livro porque eu não tenho acesso ao inteligível, ou seja, a forma ideal das coisas. Ele vai trazer muito essa questão da forma ideal das coisas, né? Como que uma coisa aquilo que é essência, né? A essência talvez não seria o termo adequado, mas seria isso, né? Aquilo que compõe a coisa em si. E aí ele vai inaugurar esse tempo falando que o mundo, para a gente compreender o mundo, as coisas do mundo, a gente precisa dividir no mundo sensível, né? Que seria o mundo a qual nos é apresentado aparentemente, ou seja, as coisas como a gente vê aqui à nossa volta, isso seria um mundo. E também de uma forma inteligível. A forma inteligível, logo, seria através do intelecto que a gente teria essa capacidade de conhecer a coisa como ela realmente é. Qual que é a diferença entre essas duas percepções do mundo sensível e o mundo inteligível? Pois bem, o primeiro, que é a questão do mundo sensível,
ele é dado pela aparência. Então tudo aquilo que me apresenta, que é aparente, parece a coisa, mas ela não é a coisa em si, né? A gente só está tendo uma forma lúdica daquilo que é a coisa, seja na nossa imaginação. Aliás, aquilo que os nossos olhos vê não é aquilo que realmente é a coisa. E aí, o mundo inteligível seria a coisa em si. Então, eu conheço a coisa através do momento que eu sei o que ela é realmente. Ou seja, o mundo inteligível, ele é me apresentado a coisa como ela é. Então, por exemplo, eu já tenho uma ideia perfeita do que é o livro. Então, quando eu pergunto para você, fulano, me fala um pouco sobre um livro. Quando você pensa no livro, você já está pensando numa forma. Opa, se é um livro, esse livro ele tem uma capa. Se ele tem uma capa, ele vai ter ali uma introdução assim, assim, assado. A capa dele vai ter um nome. Então você já tem uma ideia perfeita do que é o livro. Diferentemente, se eu falar assim, fulano me dá um livro, né? E aí você vai pegar o livro por aquilo que aparentemente é o livro, que é aquilo, por exemplo, que está aqui na minha mão, que aparentemente é o livro. Mas isso não quer dizer que ele é o próprio livro. Então, nesse mundo das sensibilidades e o mundo inteligível, a gente vai compreender que Platão ele quer nos mostrar que existe duas maneiras para se chegar ao conhecimento, né? E logo mais isso vai se tornar grandes discussões durante a filosofia e até nossos dias atuais de como se chega ao conhecimento. Mas, em forma sucinta, seria exclusivamente isso, né? O mundo de aparência e o mundo das ideias. Esse mundo das ideias seria o mundo perfeito. E é interessante que como que o filósofo ele consegue chegar a essa compreensão, por exemplo, da coisa como ela realmente é. Platão ele vai nos dizer que basta que a gente tenha acesso ao intelecto, né? E eu ter o acesso ao intelecto é a gente usar as faculdades da alma para compreendermos aquilo que é a coisa em si. Então, no nosso imaginário, a gente tem essa percepção da coisa como ela realmente é. A alma, ela nos dá essa capacidade, a alma aqui você entenda como espírito ou como próprio intelecto, e ela nos dá essa capacidade de compreender a coisa como ela realmente é e distinguir daquele mundo aparente, daquilo que é aparente, mas não é a coisa em si, né? E aí, para a gente compreender melhor, Platão ele vai nos dar ali no livro da República, ali no livro 7 especificamente, a ideia do mito da caverna, que é uma alegoria bem conhecida para o mundo da filosofia e também para a atualidade, e também para todos nós. Caso você não tenha acesso, né, nunca tenha ouvido falar do que é esse mito da caverna, você pode procurar no Google, que ali você vai, coloca ali Platão, mito da caverna, lá vai aparecer essa alegoria, que é uma história onde ele vai nos contar a respeito de dois prisioneiros que estão presos, amarrados, algemados e virados para a parede. E nessa parede vai passando pessoas e eles conseguem ver apenas a sombra dessa pessoa que é refletida nessa parede, né? Como que a gente consegue aí distinguir o que é o mundo sensível e o mundo aparente, né? Então aí nessa alegoria a gente consegue ver isso, né? Por exemplo, quando a gente olha para essa parede, vamos falar que a gente se coloca aí agora no lugar desses prisioneiros que estão amarrados e estão olhando para essas sombras passando e os animais. Na percepção deles, por estar preso ali há muito tempo, eles entendem que aquelas sombras que passam à sua frente é a própria realidade. Mas a realidade ela passa por trás deles, né? As coisas estão passando por trás deles. Mas eles, por estar presos, né? E aí essa prisão, ele vai nos dizer que essa prisão às vezes é a própria ignorância do indivíduo, ou seja, a nossa ignorância. Às vezes a gente acredita numa coisa por achar que ela é aquilo que a gente acredita que ela seja e não aquilo que ela realmente é. E nesse sentido, se a gente olha para esse mito da caverna, a gente consegue compreender o mundo da aparência, que é o mundo sensível, e o mundo inteligível, que é o mundo como ele realmente é.
E aí ele nos dá sugestão nessa alegoria de como que a gente pode se libertar dessa prisão, de como que a gente pode chegar ao conhecimento. E é bacana a gente perceber que para a gente chegar ao conhecimento, ou seja, para a gente sair dessa prisão, dessa caverna, é através da verdade. E aí que entra uma contribuição muito plausível, né, do Platão para todos nós, né? Então aí fica até a primeira, talvez a primeira anotação de suma importância dessa aula seria que Platão, ele quer nos levar através dessa percepção de dualidade a encontrarmos a verdade. Então você já pode anotar aí que Platão ele nos apresenta a dualidade como um caminho para se chegar à verdade. E a verdade é a verdade última das coisas, né? Como eu falava, e a verdade última das coisas ela é alcançada através do mundo inteligível. Platão, quando ele vai ali nessa obra aqui que eu estou lendo, pegando como referência, do Rui Afonso, é interessante que ele traz aqui a ideia do filósofo, e vai casar muito com aquilo que a gente está conversando aqui. Ele vai trazer o seguinte, que Platão, ele fala que o filósofo seria o cara que conseguiria compreender as coisas além da aparência, né? Em uma sociedade organizada, seria aquele que seria responsável e teria uma capacidade postulatória para, por exemplo, ocupar uma governança. E aí, Platão vai nos instruir, vai nos ensinar que através do conhecimento, ou seja, com esse acesso à verdade e o fim último das coisas, a gente chega ao conhecimento realmente daquilo que é a coisa em si. E aí talvez uma das grandes lições da questão da dualidade em Platão, né? Claro que mais adiante ele vai ser superado por um outro autor que mais em aulas posteriores a gente vai estudar, que é o próprio Aristóteles, mas de antemão cabe-nos saber que através dessa dualidade platônica a gente consegue chegar ao conhecimento, né? O conhecimento da coisa em si. E é isso que vai fazer que a filosofia ela vai se desenhar ao longo do tempo entre duas situações, né? É o mundo sensível e o mundo inteligível. Então a gente percebe que é igual, por exemplo, a gente falar que existe ali o mundo empírico e o mundo ali inteligível, né, em outros termos. Mas, em síntese, é muito isso que Platão ele quer nos ensinar quando ele trata de dualidade. Então, só para recapitular, quando a gente fala de dualidade platônica, a gente está falando de duas situações: o mundo inteligível e o mundo sensível. Perceba que cada um tem a sua particularidade. No mundo sensível, a gente sempre vai lidar com o mundo das aparências e não da coisa em si, diferentemente do mundo inteligível, que a gente vai lidar ali com as coisas em si, a coisa como ela realmente é. E nesse sentido, né, nessa aula eu vou mandar um texto para vocês e eu quero que eles consigam me passar aquilo que vocês vão compreender dele, distinguindo o que é o mundo sensível e o que é o mundo inteligível. Forte abraço, até a próxima aula, fiquem com Deus e até breve.